Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Rosângela. Essa aula é para turmas de 8º ano. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre tipos de energia. Energia luminosa. A energia luminosa é a forma de energia que é percebida pelos nossos olhos. A energia luminosa pode ter origem em processos naturais ou de fabricação humana. Veja os dois modos como é gerada a energia luminosa. A energia luminosa natural é toda a luz emitida através de efeitos ou processos naturais, como a luz do sol ou a luz do fogo. Esta energia se irradia em todas as direções. A energia luminosa artificial é a luz emitida por dispositivos de fabricação humana, como lâmpadas e lanternas. Em uma lâmpada incandescente, o pequeno filamento em seu interior se aquece e irradia luz ao ser percorrido por uma corrente elétrica. Sob efeito prolongado, a luz artificial pode ser danosa às plantas e animais. Esse é o filamento que aquece e irradia luz. Uma vela queimando ou uma lâmpada acesa emitem energia luminosa, o que permite a iluminação do ambiente. Mas talvez a informação mais importante sobre a energia luminosa é que sem ela a vida humana na Terra não existiria. Sua importância para nós se faz de forma direta e indireta, pois é através dela também que toda a natureza se desenvolve, ou seja, nossos recursos para a sobrevivência. O Sol é a principal fonte de energia do planeta. A energia luminosa natural é indispensável para o desenvolvimento de toda a vida em nosso planeta. Para nós, a exposição moderada à luz solar é saudável e benéfica, pois aumenta a energia e o metabolismo, impulsiona o sistema imunológico e ajuda a produzir vitamina D, elementos essenciais ao nosso corpo. A luz solar é fundamental ainda para que as plantas possam realizar a fotossíntese, processo em que as plantas convertem energia luminosa em energia química, através do qual os vegetais transformam gás carbônico em glicose e em oxigênio, liberado para a atmosfera. Assim, o desenvolvimento da flora beneficia indiretamente toda a cadeia alimentar animal, começando pelos animais até chegar a nós. Da mesma forma, é da energia do Sol que derivam todas as formas de energia que conhecemos, como um rio, que é fonte de energia hídrica, que se forma pela precipitação de águas, antes evaporadas do oceano pela ação da luz do Sol. O calor do Sol também é o que esquenta as massas de ar, gerando os ventos, que é fonte de energia eólica, captadas pelos aerogeradores. Energia nuclear. A energia nuclear ou atômica é a energia produzida nas usinas termonucleares, que utilizam o urânio e outros elementos como combustível. O princípio de funcionamento de uma usina nuclear é a utilização do calor para gerar eletricidade. O calor é proveniente da fissão dos átomos de urânio. Ela é uma reação nuclear que ocorre quando um átomo de metal pesado, como o urânio, é bombardeado por nêutrons. O núcleo do átomo bombardeado se divide em duas partes e libera novos nêutrons, que bombardeiam outros núcleos e provocam uma reação em cadeia, liberando grande quantidade de energia. O símbolo representado ao lado indica energia nuclear. Este símbolo é utilizado para alertar sobre a presença de substâncias que emitem radiação. A presença humana em locais com emissão de radiação nuclear é controlada,
e este símbolo é comumente utilizado como forma de precaver e atentar para os riscos. O urânio é um recurso mineral não renovável, encontrado na natureza, que também é utilizado na produção de material radioativo para uso na medicina. Além do uso para fins pacíficos, o urânio pode também ser utilizado na produção de armamentos, como a bomba atômica. Dentro do reator nuclear, centenas de varetas contendo material radioativo são fissionadas, liberando muito calor. Este calor irá aquecer a água que fica dentro do reator e ela pode chegar a incríveis 1.500 graus Celsius, a uma pressão de 157 atm. Essa água quente irá seguir por tubos até o vaporizador. Depois, volta ao reator, completando o circuito primário. As vantagens da energia nuclear. Um dos primeiros pontos a destacar é que a usina não é poluente durante o seu funcionamento normal e se cumpre as normas de segurança. Igualmente, não é necessária uma grande área para sua construção. Em comparação, basta lembrar quanto espaço necessita uma hidrelétrica para fazer uma barragem e o tamanho do terreno inundado. As desvantagens são os riscos da utilização da energia nuclear, que são imensos, além de sua utilização para fins não pacíficos, como a produção de bomba atômica. Os resíduos gerados pela produção dessa energia representam um perigo para a humanidade. Também existe o risco de acidentes nucleares e o problema do descarte do lixo nuclear, que são resíduos compostos de elementos radioativos gerados no processo de produção de energia. Além disso, a contaminação do meio ambiente, que provocam danos irreversíveis à saúde, como câncer, a leucemia, deformidades genéticas e etc. Energia química. A energia química é a energia potencial das ligações químicas entre os átomos e sua liberação é percebida, por exemplo, numa combustão. Essa animação representa o que acontece em uma combustão. Nesse tipo de reação, os átomos das moléculas do combustível se desprendem para se recombinarem com os átomos das moléculas de oxigênio presentes no ar. Na quebra dessas moléculas, a energia armazenada nas ligações é liberada na forma de calor e novas substâncias são formadas, como o CO2 ou dióxido de carbono e a água. Veja que a energia solar entra na reação da fotossíntese não como componente material, mas como energia que fica acumulada nas ligações entre os átomos da molécula de glicose. Essa energia é captada pela planta através de suas folhas repletas de clorofila, molécula muito sensível à luz do sol. A folha de uma planta funciona, portanto, como um painel de captação de energia solar. Mas o que é combustão? Combustão é toda reação química em que um combustível reage com o gás oxigênio. Essa reação libera energia na forma de calor. Geralmente, outros produtos são liberados, principalmente quando o combustível é um composto orgânico, como o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e a água. Os combustíveis podem ser sólidos, como papel, madeira, carvão, ou líquidos, como o álcool, a gasolina e o óleo diesel, ou também gasosos, como o gás hidrogênio e o gás butano. Essas reações são muito comuns e importantes em nosso cotidiano. Veja alguns exemplos. Na queima do combustível, como gasolina e etanol para movimentar os veículos, na queima do combustível em indústrias, na queima do gás de cozinha para cozinhar alimentos, na queima de uma fogueira ou nas células do corpo humano que realizam combustão para digerirem os alimentos e produzem energia que será consumida pelo organismo. As pilhas contêm energia potencial química que, ao ser ligada em uma lanterna, podem se transformar em energia elétrica que, por sua vez, se transformam em energia luminosa. Energia térmica. Energia térmica
é um tipo de energia que está completamente associada à temperatura de um corpo sólido, líquido ou gasoso. Quanto maior a agitação das partículas que compõem os corpos, maior é a sua temperatura. Observem esse esquema que representa um material sólido. Observem como as partículas que formam o corpo de maior temperatura estão bem mais agitadas do que as partículas que compõem o corpo de menor temperatura. O calor é a transferência de energia térmica de um corpo mais quente para outro mais frio. Então, essa transferência de calor, ela sempre acontece nesse sentido, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Quando dois corpos de temperaturas diferentes entram em contato, há transferência de energia térmica até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura, sempre no sentido do mais quente para o mais frio. Nesse esquema, nós temos dois blocos que representam dois corpos de temperaturas diferentes. O primeiro é o corpo de maior temperatura e o segundo de menor temperatura. E quando eles entraram em contato, aconteceu a transferência de calor, até que os dois atingiram o equilíbrio térmico, que é quando eles ficaram com a mesma temperatura. Bom, pessoal, aqui eu encerro mais uma aula de ciências. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.